automáticas, essa dificuldade em reaproveitar, né, em as coisas continuarem, de fato, a serem utilizadas de maneira contínua. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, o paradoxo da automação é normalmente essa questão de que a gente acha que a gente precisa automatizar todos os testes, né, em todas as camadas, que a gente precisa rodar todos os testes todas as vezes, e que dados em ambientes não precisam ser automatizados, né, apenas os testes. Então, o que a gente precisa entender é que nem sempre a gente vai automatizar todos os testes em todas as camadas. Existe aí uma distribuição de camadas e existem testes que às vezes não precisam ou não tem o custo-benefício para ser automatizado. Então, imagina um teste que você vai fazer uma única vez, ou um teste que ele é tão complexo manualmente que ele não pode ser automatizado, ou às vezes ele depende de um reconhecimento biométrico, de alguma coisa que está fora ainda do nosso contexto a ser automatizado. E muitas vezes esses testes mais complexos, eles são passíveis de automação, mas eles são tão difíceis, tão custosos para se automatizar, que não faz sentido que a gente invista esse tempo. A outra dificuldade que nós temos é, a partir do momento que eu automatizo esses testes, né, eu preciso executar esses testes de maneira recorrente. Não todas as vezes. Aí vocês percebam um pouco o jogo de palavras, mas o ponto é, sempre que eu tenho um teste automatizado, eu deveria, da mesma forma que eu me preocupo com o desenvolvimento dele, né, em garantir que ele de fato esteja bem desenvolvido, que ele foi desenvolvido da maneira correta, a ideia é que na execução eu também possa determinar o momento que ele vai ser executado ou em que momentos ele vai ser executado. Obviamente que a gente sempre busca aproveitar, né, ou tirar o maior proveito desses testes todas as vezes, de maneira recorrente, porque a gente sabe que quanto mais eu executar esses testes automatizados, maior é o meu retorno, né, de custo-benefício, mas é importante que a gente também se preocupe em executá-los nos momentos adequados, né, com a estrutura adequada, sem esquecer dos dados, sem esquecer dos ambientes, né, não adianta nada eu ter vários testes automatizados se todo o meu dado, né, o dado que eu preciso para executar esse teste, ele é feito de maneira manual, né? Eu tenho ali um esforço manual de ficar preparando toda aquela execução, preparando todos aqueles dados, e aí todo aquele ganho que eu tenho por executar o teste de maneira automática, eu perco, porque eu tenho todo esse esforço manual para ou preparar o meu ambiente, ou para preparar o dado que eu preciso para esse teste. Então, às vezes é mais benéfico, em vez de eu automatizar toda a minha suite, todo o meu conjunto de testes, eu automatizar um pedaço menor, mas também automatizar o dado necessário para aquele teste, também garantir que os processos de ambiente, né, seja de refresh de ambiente ou até de preparação do ambiente, né, de criar um novo ambiente, sejam automatizados. E aí, né, qual que seria o ideal? Qual que seria o nosso objetivo com a automação? É testar de fato o que importa, né, para que a gente possa ter esse retorno que eu estou falando do investimento. Então, automatizar o que traz feedback rápido. A gente falou sobre feedback na sessão anterior, né? Feedback rápido também é uma forma de teste, né? Também é uma forma de eu garantir que a qualidade está sendo verificada. Então, é importante que ao testar o que importa, isso se torne uma ferramenta de feedback, que os meus testes possam ser rápidos o suficiente, né, ao automatizá-los, que o feedback seja rápido. Então, a gente vai ver, quando a gente vai falar um pouquinho de novo, daqui a pouco, sobre pirâmide de testes, mas essa rapidez no feedback também ajuda a gente a construir com mais qualidade. E a automação, ela deve ser um objetivo em N camadas, né? Não só, a gente está muito acostumado, quando a gente fala de automação de testes ou de automação em geral, daquela camada mais em cima ali, né? Mais próxima do nível de usuário, como eu até comentei no primeiro meetup. E o nosso objetivo deve ser não automatizar só nessa camada, mas automatizar também em outras camadas, para que essa distribuição entre camadas, né, dos testes e da nossa estratégia seja eficiente. Então, não adianta nada eu automatizar só nessa última camada, sem automatizar os testes ali da base e os que estão no meio. Obviamente, a gente não vai automatizar tudo de toda a camada, né? Como eu disse na outra sessão, existe uma
uma distribuição ali de testes e também vai existir uma distribuição do que vai ser automatizado. E o principal ganho da automação, né, de tudo que a gente faz, ele está na escala, é na repetição. Então, quanto mais vezes eu executar esse teste automatizado, quanto mais eu garantir que eu estou executando ele em todas as vezes, em todos os momentos que é possível, essa escala, ela dilui esse custo da automação. E, obviamente, eu ter um teste automatizado, ele é mais caro do que um teste manual, ele demanda mais investimento, ele demanda mais manutenção, mas ao executá-lo de maneira recorrente, várias vezes ao longo do tempo, esse custo vai sendo diluído e o benefício vai aumentando. E uma coisa muito importante, mas acho que alguns de vocês já devem ter passado por isso, é que a automação, quando ela não é executada, quando ela não é aproveitada, ela morre. Porque o seu sistema evolui com o tempo, o seu produto evolui com o tempo. Então, se você não atualiza essa automação, se você não coloca essa automação para rodar, ela vai se tornando obsoleta, ela vai morrendo, e aí depois você fica sem automação, você fica sem ter esses testes automatizados executando de maneira adequada e todo aquele investimento inicial, né, todo aquele start que você deu, ele acaba se perdendo. Aí eu vou falar rapidinho aqui dos tipos de automação, porque a gente fala muito de automação de testes, né, mas existem diversas coisas que a gente pode automatizar quando a gente fala de qualidade embutida. Eu falei de automação de dados, né, da gente criar de fato um processo automático de geração desses dados para os testes. A gente falou também de criação de formas automatizadas de ambientes, então seja para criar um ambiente, para provisionar um ambiente num pipeline, ou para gerar um novo ambiente para o meu time novo de testes, ou para um outro time que precisa testar o meu produto. O teste, de fato, e a gente também, em alguns casos, a gente fala de RPA, que são automações de processos de negócio. A gente não vai abordar o RPA aqui no nosso contexto, mas é importante saber que esse tipo de processo também é um tipo de automação e, em alguns casos, ele pode até apoiar a gente nesse processo de automação das atividades. A estratégia efetiva, né, de automação, como eu disse, ela vai utilizar, né, desse contexto diferente de automação, seja de dados, de ambientes, de testes, talvez em alguns casos dos processos de negócio, para que maximize esse retorno, né, de toda essa automação, de todo esse nosso investimento, para que a gente possa incluir esses esforços todos de automação no nosso contexto, para que aumente o nosso retorno, aumente o nosso benefício. Dessa forma, a gente vai, dentro dessa automações, a automação de dados, ela vai, por exemplo, buscar extrair, selecionar, gerar ou provisionar os dados que a gente precisa para que o nosso ambiente, os nossos testes, eles sejam executados com sucesso. Porque de nada adianta eu executar um teste automatizado se eu não tenho o dado para executá-lo, ou se o dado que eu tenho não é o dado adequado, ou ainda se eu não tenho esse dado e eu preciso fazer vários processos manuais para que eu tenha esse dado para poder executar o teste. Normalmente o que acontece muito, gente, eu automatizo muitos testes, eu tenho muita coisa automatizada, mas o processo para o meu ambiente, o processo para o meu dado para esse teste, ele acaba sendo deixado de lado, e aí eu não consigo ter aquele benefício que eu deveria com o investimento da minha automação. E a automação de ambientes, ela nada mais faz do que seleciona, configura ou provisiona ambientes do zero, né? Caso sejam necessários, para que a gente possa ter o ambiente ali, que seja um ambiente consistente, um ambiente fidedigno, para que possamos executar os nossos testes. E que os resultados, né? Por que a gente tem essa preocupação tanto com os dados quanto com os ambientes? Para garantir que o resultado do teste é um teste válido. De nada adianta eu ter um teste automatizado que execute em um ambiente que não é um ambiente fidedigno, que não é um ambiente consistente, porque o resultado desse teste não vai ser consistente, ele não vai ser adequado. Ele pode até me dizer que o teste funciona, mas se eu não tenho confiança nesses dados e não tenho confiança nesse ambiente, eu não consigo garantir que esse teste, de fato, ele foi válido. Aqui, o outro ponto é que os nossos
nossa automação ela pode abranger N tipos de teste. Então, a gente viu lá a pirâmide de teste na primeira sessão e a gente vai rever ela daqui a pouquinho. Eu posso falar de testes unitários, de teste de componente, teste de integração, o teste end-to-end, que é aquele mais clássico que a gente conhece, mais funcional. Eu posso falar de teste de segurança, eu posso falar de teste de performance automatizado. Então, imagina se eu quisesse fazer um teste de performance, né, ou de carga não automatizado. Eu ia ter que ter uma equipe imensa para tentar, talvez, replicar ali uma carga, um estresse no meu sistema. Então, o objetivo é sempre, né, principalmente nesses tipos de teste, de carga, de estresse, que ele seja automatizado para que a gente replique cargas pesadas aí, né, um estresse de fato significativo no nosso sistema. E a automação, né, que a gente falou um pouquinho de processo de negócio, ela vai, de alguma forma, automatizar aí tarefas que poderiam ser executadas manualmente, assim como os testes, mas que elas devem ser executadas de maneira independente, sem supervisão, né? Não adianta nada eu ter um processo automatizado que eu preciso ficar lá olhando para ele, para ver se ele vai executar, né? Eu brinco muito que quando a gente automatiza, se você está precisando ficar vendo o seu teste executar, ou a sua tarefa automatizada, ou o seu pipeline automatizado ser executado, para poder falar assim, não, agora eu vou clicar aqui nesse botão para ele continuar. Não, o seu processo não está de fato automatizado, você não tem uma automação adequada ali desenvolvida. E quais são os principais benefícios, né, da automação? A gente já falou de alguns aqui, mas de maneira geral, a execução da automação ela é rápida, né? Por mais que exista esse investimento em desenvolver esse script, que o desenvolvimento do script automatizado é mais rápido, né? Desculpa, o desenvolvimento do script é mais lento do que um teste manual, né? Do que eu de fato colocar isso em prática, mas quando eu começo a executá-lo, ele se torna mais rápido. E quanto mais eu executo, mais benefício eu tenho. Ele é confiável porque eu sei que eu sempre fazendo aquelas ações, sempre executando aquele fluxo daquela maneira, eu sei o que esperar. Pode acontecer dele não dar o retorno que eu espero, né? Dele não me dar o resultado que eu espero? Pode, mas é justamente esse o ponto dele, né? Eu tenho uma condição muito clara que vai ser executada, eu tenho um fluxo muito claro que vai ser construído e que vai ser feito, e eu sei exatamente o que eu devo esperar, quais são as condições que eu tenho que atender, quais são os valores que eu tenho que verificar, e qualquer coisa diferente disso é um possível defeito, é um possível problema. E ele me permite esse reuso, essa escala. Então, eu não vou criar o mesmo teste diversas vezes, eu não vou ter que ter uma equipe manual ali para executar esse teste todas as vezes. Quanto mais eu ganho em execução, né, quanto mais eu executo isso, maior o meu reuso é e maior é a minha escala. Porque imagina que, quando a gente começa um sistema, normalmente o sistema tem poucas funcionalidades, tem certas funcionalidades. Mas quando esse sistema cresce, quando esse sistema ganha em escala, o número de funcionalidades também cresce, o número de testes também cresce. E a gente está trabalhando sempre em vários sprints. A gente está trabalhando sempre buscando, né, ter entregas contínuas, ter deploys contínuos. Então, imagine que para garantir todos os testes que eu preciso para o meu sistema, todas as integrações, todos os testes diferentes que precisam ser executados, se eu fosse fazer isso manual, todo sprint, toda vez, eu ia precisar de muito mais sprints, muito mais equipes para conseguir cobrir tudo que eu preciso cobrir. E o teste automatizado, né, quando desenvolvido de maneira adequada, quando desenvolvido dentro dos parâmetros aí necessários para que ele seja um código, né? Ele é um código, então ele tem que ser um código resiliente, ele tem que ser passível de conseguir verificar ali condições que precisam ser verificadas, mas de maneira geral ele é menos suscetível a erros humanos. É um código sendo executado. Então ele eu costumo brincar que ele é tão bom quanto o código que ele foi desenvolvido. Então por isso que é muito importante a gente tratar o desenvolvimento de automações, né, de qualquer processo automatizado, como um software de fato. Ele também é um reflexo da nossa qualidade. Então, quando a gente falar especificamente sobre desenvolvimento de scripts ali, né, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe dessa questão da automação, do BDD, de boas práticas de código, a gente vai ver o quão importante é, de fato, ter a qualidade também do script automatizado. E aí, né, agora que a gente entendeu que, de fato, a automação é importante, né, que ela nos ajuda aí com esse ganho de escala, com essa
essas maneiras diferentes de executar esse grande escopo de testes de maneira recorrente, várias vezes, com uma equipe às vezes menor, é importante que a gente entenda quando acontece o custo-benefício dessa automação. Então, a gente vai ter o nosso investimento inicial ali, né, que seria essa parte aqui onde está o initial investment, e a gente tem normalmente um ponto que ao longo, né, conforme essa automação, ela vai tendo essa execução, esse ganho sendo diluído ao longo do tempo, a gente tem aqui o ponto, né, onde as coisas se encontram, que é onde você começa a ter esse retorno, onde você começa a ter esse benefício de tempo, esse benefício, seja financeiro, daquilo tudo que você investiu, de todos aqueles testes que você criou. E normalmente, né, existe ainda um esforço manual, o esforço manual nunca acaba, existe testes que a gente vai executar assim, de forma manual, mas a gente tem, né, esse ganho aqui ao longo do tempo, de novo, né, não adianta eu achar que a automação ela vai me dar benefício já aqui no dia zero, ela tem um benefício no dia zero, mas é muito mais voltado a você ter essa capacidade, a você ter, né, esse desenvolvimento acontecendo no seu time, mas o ganho financeiro, o ganho de tempo é ao longo do tempo, conforme você vai executando essa automação mais e mais vezes. E aí a gente traz aqui alguns conceitos, né, algumas coisas que são importantes aí para a gente calcular esse custo-benefício da automação, que é, qual que é o conceito desse retorno de automação, então? Basicamente, ele é a divisão entre o total da economia, e aí é que a gente pode falar em horas ou dinheiro mesmo, aí vai depender de como a gente quer calcular, por substituir testes manuais, né, testes que eu faria de forma manual, com testes automatizados, né, pelo investimento total gasto em desenvolver os testes automatizados. Então, vamos entender de novo. É o total da economia por eu fazer a substituição de testes manuais com testes automatizados, pelo investimento total em desenvolver os testes automatizados. Ou seja, quanto que eu estou tendo de economia fazendo essa substituição pelo dividido, né, pelo tempo total do investimento em desenvolver esses testes automatizados. Então, isso começa a me dar uma ideia de quanto deveria ser o meu retorno, né? Como é que seria essa taxa de retorno para que eu tivesse esse benefício. O total da economia, ele vai incluir mais uma variável, né? Mais um contexto aqui, que é o quê? O total da economia vai ser o tempo de execução do teste manual, menos o tempo de execução do teste automatizado, porque a gente está partindo do pressuposto que hoje a gente executa esses testes, né? A gente tem esses testes lá sendo executados manualmente e a gente está partindo para automação. Se eu não tenho esse teste manual, eu não deveria nem estar preocupado em automatizá-lo. Eu deveria primeiro estar fazendo esse teste manual, ter muito bem claro quais são as condições, né, para esse teste manual e saber quanto tempo eu gasto com ele, de fato, para eu saber se vai valer a pena ou não eu fazer essa automação. Mas basicamente vai ser o tempo de execução do teste manual menos o tempo de execução do teste automatizado multiplicado pelo número de testes e multiplicado pelo número de execuções. Aqui vai ser ao longo do tempo, né? Se você estiver pegando um período de 1 mês, 2 meses, um sprint, aí você faz aqui a adaptação necessária. Por isso que é tão importante que, de fato, os testes, né, eles sejam executados aí ao longo do tempo, que essas execuções sejam repetidas ao longo do tempo. O total do investimento, né, ele é meio óbvio, né, mas é o tempo médio do setup, né, aquele trabalho inicial ali de setup, mais o tempo de manutenção, e a gente vai falar um pouquinho de manutenção daqui a pouco, vezes o tempo médio de desenvolvimento de um teste, vezes o número dos testes. Pessoal, eu preciso de um minutinho que o meu fone acho que está acabando a bateria. Espera aí, só um minutinho, gente. Rapidinho aqui, deixa eu só colocar aqui. Enquanto o Sintra está arrumando ali, Daniel de Souza, qual é a sua empresa, Daniel? Ionic Health. Desculpa, não entendi. Ionic Health. Unity House, é isso? Ele é da Ionic também. Ah, da Ionic, ok. E o Gaspar? Também. Também? Legal. Isso. Rogério Marinho?
Rogério Marinho, qual que é a sua empresa, por favor? Sou da Yutan. Yutan. Bom dia, bom dia. Bom Isso, dia. Yutan. Valeu. Vai lá, Beleza, Rafa. acho que Continua. voltei aqui. Vamos ver se... Beleza, acho que agora tá adequada aqui a bateria. Deixa eu ver se eu tirei do mudo. Tirei, né? Tirei, beleza. O total de manutenção, ele vai ser o tempo, né, de manutenção para um teste que está falhando, né? Aqui a gente parte do pressuposto que um teste que falha necessita de manutenção, multiplicado por quantos, né? Qual é esse percentual de testes falhados pela execução, pelo número de testes, pelo número de execuções. Ou seja, o número de execuções, ele vai sempre se tornar importante, né? Vai sempre se tornar um número a ser observado quando a gente fala desse total de investimento e do total da nossa manutenção. Porque, obviamente, se eu quero mais automação, mais execuções, eu também vou ter, né, uma manutenção maior. Então, é importante que eu faça o tracking disso para poder fazer essa relação entre investimento, manutenção, benefício da maneira correta. Então, algumas coisas para a gente ficar atento aqui, né, quando a gente fala dos nossos esforços de automação. O conceito de investimento que a gente apresenta aqui, ele leva em consideração, né, e deve levar em consideração, não só esse, mas qualquer cálculo de benefício de automação, ele deve levar em consideração o tempo necessário para a configuração e customização de frameworks e ferramentas utilizados para automação. Isso é uma coisa que muita gente esquece, né? O pessoal só lembra do tempo de desenvolver o script, né? De colocar o teste para rodar, mas todo aquele tempo necessário para configurar o framework, para criar o projeto esqueleto, para garantir que está tudo ali muito bem configurado, acaba sendo deixado de lado. Isso também é importante, porque os frameworks evoluem, as ferramentas evoluem, muitas vezes elas mudam de versão, e você tem que garantir que os seus testes continuam funcionando corretamente, né, que as suas automações não foram impactadas. Então, o importante é a gente sempre levar esse tempo em consideração também. A gente não pode esquecer desse tempo de setup, né? A gente falou ali do tempo de setup. O tempo de setup leva em consideração o tempo que você leva para instalar um framework ou instalar uma ferramenta que você vai usar para automação, tá? O conceito de automação que a gente apresenta aqui, ele leva em consideração esse tempo, né, necessário para investigação e correção de testes automatizados falhados, que é nossa manutenção ali, né? Que é importante que, se eu estou executando os meus testes todas as vezes ou várias vezes, eles vão falhar, eles vão ter problemas, podem ser falsos positivos, podem ser falhas de fato. Então, demanda essa investigação, demanda esse tempo de fato, fazer essas correções. E a frequência que esse teste falha, ele contribui para aumentar o tempo necessário para que você tenha um retorno nos seus testes automatizados. Imagina que você tem uma suíte de testes automatizados muito grande, né, que vai ser executada aí semanalmente, mensalmente, a cada 15 dias, mas se os seus testes começam a falhar em grande número, e você não dá essa manutenção adequada, você começa a perder esse benefício da automação, ou ele vai demorar mais tempo para vir, porque você não está, de fato, dando a manutenção necessária para os testes. Normalmente, os testes automatizados mais rápidos são o que dão um retorno mais rápido, então, por isso que eu falo normalmente que é a pirâmide de testes, né? É a gente investir primeiro nos testes unitários, que são os testes mais rápidos de todos, depois nos testes de componente, depois nos testes de integração, e finalmente naqueles testes, né, end-to-end ali, né, onde a gente tem uma camada mais funcional, mais tentando replicar ali o usuário, porque eles demandam mais tempo, tanto para ser desenvolvidos, quanto para serem executados. Então, se eu estou tentando retornar o meu benefício de forma mais rápida, eu deveria estar focando a minha automação nesses testes mais próximos do código, nesses testes mais próximos à base da pirâmide. E esses testes nas camadas anteriores, né, que a gente fala do teste unitário, teste de componente, teste de integração, eles costumam ser mais confiáveis. O que eu quero dizer aqui com mais confiáveis? As chances dele dar problema por uma lentidão, né, dele ter ali algum impacto externo é menor, porque eles estão mais próximos do código. Já um teste end-to-end, um teste mais funcional, às vezes, né, dependendo ali da máquina, dependendo do ambiente, ele é mais sensível. Então, é importante que eu invista
muito nessas camadas mais de base, para que eu tenha esses testes mais confiáveis, e é um check, né? É uma progressão, como a gente falou ali, da qualidade embutida. Eu tenho o primeiro teste unitário, depois eu tenho o teste de componente, depois eu tenho o teste de integração, depois eu tenho o teste end-to-end. Significa que se eu não tenho hoje nada do teste unitário, do teste de componente ou de integração, que eu vou jogar o meu end-to-end fora? Não. Se você está num momento de transição, se você está num momento de transformação, você continua executando os testes que você tem hoje, por mais que o feedback dele seja mais lento, né, não seja tão rápido, mas ele é uma forma de qualidade, enquanto você trabalha em paralelo em criar os seus testes unitários, os seus testes de componente e os seus testes de integração. Então, o que a gente deve automatizar de fato, né? Vamos imaginar que eu convenci todo mundo aqui nessa sala que a automação é lindo, maravilhoso e que a gente precisa começar a automatizar amanhã. Como é que eu sei que algo deve ser automatizado? Eu vou automatizar tudo? Nem sempre, né? Então, aqui a gente tem um checklist, aqui algumas condições para ajudar a gente a validar, né, que um teste deveria ser automatizado. Então, um teste automatizado, um teste deve ser automatizado quando ele vai ser executado frequentemente. O requisito, né, ou a condição de teste que ele está validando, ela deve estar minimamente estável, né? Não adianta, se eu pensar ali num teste, por exemplo, um end-to-end, e eu estou automatizando um teste de um sistema que ainda não está instável, que eu clico, ele funciona, eu clico, ele não funciona mais, eu não deveria estar, por exemplo, automatizando o end-to-end, eu deveria estar preocupado com o teste unitário. Mas também não adianta eu querer automatizar o teste unitário se o meu código ainda é um código que está bagunçado, que ainda não tem todas as funções. Então, eu preciso saber o momento, de fato, de fazer essas automações. Normalmente, por exemplo, um teste unitário, a gente vai fazer quando a gente está desenvolvendo ali. A gente criou o nosso trecho de código, fez ali o nosso processo, a gente faz já esse teste unitário, já cria isso. Mas conforme a gente sobe ali nos níveis da pirâmide, a gente tem que levar em consideração essa estabilidade do que a gente está testando, para que o benefício da automação não se perca por execuções falhas, por algum motivo externo, que não seja de fato aquela condição que está sendo validada. É importante também que eu saiba quais são os passos desse teste, né, e que eles sejam repetíveis, né, que seja um fluxo que vai se repetir, um fluxo que seja passível de repetição. Se eu não sei o que eu vou testar ou como é que eu vou testar, se eu não tenho ali um teste manual que pode ser feito, ou pelo menos se eu não consigo desenhar na minha cabeça, ou num quadro, ou num papel, quais são os fluxos que vão ser testados, não adianta eu tentar automatizar isso, porque eu vou perder muito tempo tentando, né, entender o fluxo ali, ao invés de fato estar gerando o meu código da automação. É importante a gente automatizar também testes que vão ser executados com diversas combinações de dados, né? Então, imagina que eu tenho que testar com diferentes tipos de usuários, com diferentes tipos de valores de entrada. Então, é importante eu testar. Se eu, por exemplo, estou testando uma aplicação web, eu vou testar ela com o Chrome, com o Firefox e com o Internet Explorer. Se eu tenho uma suite muito grande e eu for fazer isso manual, eu já tripliquei o meu número de testes por 3, né? Se eu tenho que cobrir diferentes browsers. Então, é importante que a gente fique atento a essas combinações diferentes também para poder ser mais eficiente na nossa automação. Um teste também que consome muito esforço, né, e tempo para ser executado manualmente, em muitos casos, vale a pena a gente investir o tempo em automatizá-lo. Por quê? Porque você já está gastando esse tempo, você já está consumindo esse tempo de maneira recorrente, todas as vezes, para que você possa fazer essa execução manual. Por mais que às vezes ele seja complexo, se esse é um teste que você vai executar frequentemente, que você vai executar com uma diferente combinação de dados, que você vai executar em diferentes ambientes, vale a pena esse esforço de automatizar esse teste para que você possa, de fato, ter esse processo consistente, ter esse processo complexo, né, que leva tempo e esforço automatizado, e aí você libera esse tempo e esforço do seu time para outras atividades. E se o teste é suscetível a erro humano, e eu costumo brincar aqui que quase todo teste é suscetível a erro humano, né? Então, dado que o seu teste atingiu ali as condições anteriores, se ele é um teste que é suscetível a erro humano, que ele demanda ali uma entrada variada de dados, imagina que é um processo de cadastro, com vários campos, várias informações,
o objetivo é garantir, por exemplo, que o teste funciona para o cadastro, mas não necessariamente se o usuário está entrando os valores todos corretos. Então, dado que você consiga automatizar esse processo, né, que é suscetível a erro, você isola um pouco o seu teste, você garante que você está testando de fato a funcionalidade do sistema e não a possibilidade de um erro humano. E a gente não pode se esquecer dos dados, né? Os dados, eles acabam sendo a entrada do nosso teste. Se eu, como eu falei no início, né? Se eu tenho uma grande suíte de testes automatizados, se eu tenho ali vários testes que estão sendo executados, que já foram automatizados, mas eu tenho todo um esforço manual de preparação dos dados, para que esses dados sejam criados, sejam selecionados, ou sejam configurados no meu teste automatizado, eu estou perdendo meu benefício, porque eu estou ganhando benefício na automação, mas eu estou perdendo o benefício de preparar os dados. Então, é importante que a gente lembre também de criar processos repetitivos, né, processos que podem ser replicados, para que os dados estejam disponíveis para os testes, seja por selecionar os dados, seja por gerar os dados no momento da execução, ou como uma atividade preparatória ali para a execução dos testes automatizados. Não adianta nada, né? E aí é só para a gente deixar isso muito claro, os dados não podem ser gerados de forma manual para testes automatizados. Se você hoje tem testes automatizados em que os dados são gerados, selecionados de forma manual, é importante que você pare um pouco de automatizar os testes e invista o tempo na automação dos dados. Porque senão todo o benefício, todo o retorno que você está tendo em automatizar testes, você está perdendo ao ter o processo manual de geração ou seleção dos dados. Então, o outro ponto importante é que se o seu processo de dados, né, ele é manual, você vai escalar os seus testes, você vai ter mais e mais testes automatizados, você vai começar a executar eles de maneira mais frequente, mas você vai chegar um momento que o dado vira um gargalo, porque o seu esforço manual não vai ser capaz de ganhar a mesma escala que o seu esforço automatizado dos testes. E é importante que os dados sejam consistentes. Então, imagina que quando você está selecionando ou gerando esses dados para os seus testes automatizados, você tem uma relação entre eles. Nenhum sistema hoje funciona com tabelas totalmente individuais. A gente tem relacionamento entre as tabelas. Então, é importante que você se preocupe também ao criar esse processo de dados, a garantir esse relacionamento entre os dados, a garantir que o seu modelo de dados seja consistente para poder gerar dados consistentes. Senão, por melhor que seja o seu teste automatizado, quando ele for executado, ele vai te dar um resultado que talvez ele entenda que é uma falha, talvez ele entenda que é um resultado diferente do esperado, mas nada mais é do que um dado que não foi selecionado ou criado da maneira correta. Da mesma forma que a gente não pode esquecer dos dados, né? Como eu disse no início, a gente não pode esquecer dos ambientes. Então, os ambientes eles precisam ser suportados e provisionados automaticamente. Então, de novo, se o seu ambiente hoje ele é um ambiente estático, que não é atualizado, que não é suportado, que ele está lá parado desde 1984, ele foi criado uma vez e todos os testes são executados ali, o que deve estar acontecendo muito é, achei um defeito. Não, mas isso não é um defeito, isso é um problema do ambiente. Não, essa integração aqui não funciona, então não dá para testar isso. Então, é importante que ambientes, mesmo não produtivos, sejam gerenciados e que estejam disponíveis. 100% de automação vezes 0% de disponibilidade de ambiente é igual a 0% de testes. Então, de novo, não adianta eu focar só na automação ou na automação e nos dados e me esquecer do meu ambiente. Eu deveria ser capaz, né, no mundo ideal, de conseguir, no momento da execução dos meus testes automatizados, provisionar esse ambiente de maneira automática ou selecionar esse ambiente de maneira automática e validar que esse ambiente está de fato disponível, que esse ambiente está de fato ready, né, pronto para que os meus testes sejam executados ali nele, tá? De novo, assim como os dados, né, se o meu ambiente é falho, o meu teste pode vir a se tornar falho, e aí não vai ser falho por uma questão de código, por uma questão de qualidade, mas por uma questão de que o meu ambiente não tem qualidade. Então, é importante também que para que a gente tenha uma cobertura adequada, né, dos testes, que os nossos ambientes sejam similares a ambientes
produtivos. E aí eu não estou falando de escala, eu não estou falando de garantir de fato que você tenha lá uma base de 40 teras, né, ou algo assim, mas que de fato a sua estrutura de tabelas, a sua estrutura de dados, que o dado em si ele replique de fato o que você tem em produção. Obviamente que com o advento do LGPD, você não vai simplesmente tombar, né, os seus clientes para o ambiente não produtivo, lá para o seu ambiente de testes, você vai ter que se preocupar em anonimizar esses dados de alguma forma, né? Existem hoje ferramentas até free para isso, ou você vai criar ali dados que já não são dados que reflitam a produção, mas é importante que você tenha na sua cabeça quais são os dados de produção, qual é o perfil do meu dado em produção, para que você crie, né, para que você replique essas condições em ambientes não produtivos, e também que você entenda quais são os dados que na sua produção ainda não existem, porque você está desenvolvendo um sistema novo, você está desenvolvendo novas funcionalidades que ainda não tem dados em produção. Então, normalmente, quando a gente fala de ganhar eficiência, né, com ambientes, com dados, é importante que a gente tenha um ambiente estável, um ambiente que esteja em pé e que o conteúdo desse ambiente, né, que os dados que estão nesse ambiente atendam às condições de teste que a gente vai validar, que eles reflitam de fato aquela condição que você está validando. É um cliente que precisa ter um cartão de crédito com limite estourado, que vai estar numa outra tabela, que tem uma flag lá de cobrança. Se você não tem, né, esse dado nesse seu ambiente para executar esse teste automatizado ou até o teste manual, você não vai conseguir, de fato, testar isso no seu ambiente e você acaba delegando esse teste, né? Você acaba delegando essa validação para um momento posterior no seu ciclo de desenvolvimento. E aí a gente não está fazendo o shift left que a gente falou na sessão anterior, a gente está deixando um teste, né? Não está antecipando ali um possível problema, porque a gente tem um problema de ambiente ou porque a gente tem um problema de dado. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que esses ambientes eles sejam separados, né? Que eles tenham consistência. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos de uma certa separação de responsabilidades entre os ambientes. Isso, normalmente, quase todo mundo aqui deve ter, que é você ter um ambiente só para o desenvolvimento, um ambiente para o time de homologação e o ambiente de produção. Aqui eu não estou falando que eles precisam estar necessariamente em lugares físicos distintos, né? Mas eles precisam estar numa estrutura que garanta essa separação, seja numa distribuição em nuvem, em servidores diferentes, ou, de fato, em alguma forma separada aí entre um ambiente e outro, até para que eles não contaminem um outro. Normalmente isso a gente faz muito com o ambiente de produção, né? O ambiente de produção ele fica lá no cantinho dele, ninguém mexe, ninguém toca, mas quando a gente fala muitas vezes de ambientes para teste de desenvolvimento, teste de homologação, às vezes as coisas ficam meio bagunçadas ali, né? Tem uma contaminação, entre aspas, entre um ambiente e outro, de dados ou de processos. Eu não tenho, às vezes, todas as integrações que eu gostaria. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado também de suportar esses nossos ambientes, esses nossos dados, para que a gente tire o máximo benefício, aí, a máxima eficiência da nossa automação e dos nossos testes, né? Mesmo se eu estivesse falando aqui de testes manuais, se o meu ambiente ele não tem essas condições, se o meu dado não tem essas condições, até a eficiência do teste, da qualidade ali manual, também é colocada em risco. E aí, né, a gente vai relembrar um pouquinho aqui da nossa pirâmide de testes, que a gente falou lá na primeira sessão, que é o quê? Eu focar no teste unitário, aqui embaixo na base, depois eu olhar para a integração, depois eu olhar para componentes, depois eu olhar para end-to-end, e finalmente eu tenho um exploratório manual aqui na base da pirâmide. Por que a gente faz isso? Porque aqui, na base, o teste unitário ele é mais rápido, ele normalmente tem um escopo menor, ele é mais isolado e eu consigo gerar uma base de testes maior. Conforme eu subo na pirâmide, eu vou conseguir escrever menos testes, o escopo acaba sendo maior, eles são testes mais devagar, eles costumam ser mais caros para desenvolver ou para executar, e eles demandam uma integração maior. Então, conforme eu subo na pirâmide, isso se torna mais caro, tanto para desenvolver quanto para executar, e eu demando outras coisas.
Para eu poder testar, por exemplo, o componente, eu vou demandar coisas que estão aqui na integração, eu vou precisar, às vezes, de componentes que estão no meu sistema ou fora dele. Então, é importante que a gente se preocupe, né? E, de novo, que nem eu falei na primeira sessão, se hoje todos os seus testes estão aqui do meio para cima, não vamos jogar ele fora. Mantém ele do jeito que está hoje e vamos começar a fechar o nosso buraquinho, fechar o nosso barquinho que tá entrando água, com testes unitários, com teste de integração, pelo que a gente está desenvolvendo hoje. Porque se a gente, já porque a gente está desenvolvendo agora, a gente começa a se preocupar com teste unitário, com teste de integração, com teste de componente, a gente começa a fechar esse gap, né? A gente começa a diminuir essa distância, e aí a gente vai conseguir executar esses testes várias vezes, de maneira recorrente, em ambientes bem estruturados, para que a gente comece a cada vez mais ter esse benefício da automação. E aí, né, por onde começar? Vamos lá para dicas mais práticas. Então, primeiramente, começar a olhar para teste unitário, né, que é o teste mais rápido, deveria ser a prioridade mais alta para automação. São reutilizáveis, são de baixo custo para corrigir. Normalmente, se o seu time não tem um QA, o próprio desenvolvedor que faz o teste unitário, hoje em dia os QAs não fazem o desenvolvimento do teste unitário, e não acredito que a gente vai chegar nesse modelo, mas o QA, né, a pessoa que tem esse chapéu hoje no time, ela pode sim apoiar no desenvolvimento do teste unitário, ajudando ali a fazer o entendimento de quais são as condições que deveriam ser validadas, trazendo às vezes esse conhecimento para o time, falando, time, vamos olhar aqui para o teste unitário, a gente sabe que ele existe, mas a gente não está implementando, então é importante a gente começar olhando para o teste unitário, porque ele está muito próximo do código. Depois a gente olhar para o teste de integração, né, onde a gente começa a testar nossas interfaces, os nossos módulos, a comunicação entre eles. Então, é importante que a gente faça isso, porque ele vai nos ajudar a garantir que as coisas estejam funcionando quando elas falam entre si. Então, esses testes de integração, eles vão ser executados mais rápido do que testes que vêm depois, mas não tão rápido quanto os testes unitários. De novo, essa ordem, ela está tentando fornecer feedback mais rápido. O nosso sistema está com qualidade, não está com qualidade. Aquilo que eu acabei de desenvolver, ele manteve a qualidade do meu sistema, não manteve a qualidade do meu sistema. O teste funcional, né, que é o teste que a gente está mais acostumado, que ele valida diretamente ali requisitos de usuário mesmo, né, requisitos funcionais do nosso software, né, eles são importantes porque eles avaliam, né, o quão adequado esse aplicativo está para ser liberado para esses usuários finais, né, ou usuários mais finais. Então, é importante que a gente tenha também algum nível de automação, né, ou invista automação nesse nível também, porque imagina que você ganha escala, eu não vou poder contar com o meu time ali de usuários, né, para fazer homologação, para fazer verificação de tudo no meu sistema, e a gente precisa, conforme a gente evolui com o sistema, garantir que tanto que eu estou entregando agora, quanto que eu já entreguei no passado, continuem funcionando. Então, o teste funcional automatizado, ele é muito usado como forma de teste regressivo. E a gente não pode esquecer dos testes de segurança, né? A gente falou um pouco sobre segurança na nossa reunião anterior, mas aqui a gente tem dois tipos de testes de segurança que podem ser automatizados. O SAST, né, que é o Static Application Security Testing, que é o teste de vulnerabilidade de código ali, tendo acesso ao código de fato, né? Eu não tô replicando ali um ataque hacker, nada desse tipo. Esse teste, ele é um teste que analisa o código-fonte, né, a maneira como você estruturou o seu código, como você colocou ali tudo, as suas funções, para validar vulnerabilidades e possíveis exposições ali que podem ser exploradas para um vazamento, né, para um ataque de alguma forma, para que alguém, por exemplo, tome controle da sua rede, coloque lá um ransomware depois porque tinha lá uma vulnerabilidade na sua aplicação. Então, ele vai acabar analisando o código-fonte, vai localizar essas possíveis vulnerabilidades que te deixam suscetíveis a ataques antes de eu compilar esse código. Então, aqui a gente trabalha com ferramentas como o SonarQube, por exemplo, que fazem aquela análise do seu código baseado aí em bancos de dados de vulnerabilidades, né? Aí cada linguagem vai ter ali a sua particularidade. Ele consegue te mostrar, né, possíveis falhas ali ou exposições ali que podem levar a ataques ou a algum tipo de exposição aí a alguém que está mal intencionado.
O Dast, ele já é dinâmico. Por que muda aqui? É que o Dast, que é o Dynamic Application Security Testing, ele acaba sendo um processo de teste de um aplicativo ou do seu produto em um estado operacional. Então, é aquele ataque mais mundo real lá, como se fosse o seu aplicativo, o seu software está rodando lá, né? E é alguém que está tentando penetrar, alguém que está tentando entrar no seu sistema, que está tentando quebrar ali alguma criptografia, que está tentando invadir uma porta de rede, que está tentando escanear ali o tráfego de rede para identificar alguma vulnerabilidade, para poder aí sim, através disso, invadir o seu sistema ou invadir o seu ecossistema. Então, basicamente a diferença no SAST, eu tenho acesso ao código-fonte, eu estou olhando para vulnerabilidades da maneira como eu escrevi o meu código-fonte, e no Dash é o aplicativo já compilado, rodando em um estado operacional, e alguém tentando quebrar essa segurança. E aí entra não só aqui a segurança do software em si, né, do software compilado, mas aí entra também questões de firewall, né, de questões de senha, todo um contexto que vai além só do código, né, aí é um contexto mais abrangente, né, mas de novo, a gente fala de qualidade embutida, então a ideia é que a gente aborde também esses quesitos aí do ambiente, né, da onde essa aplicação vai estar operacional, da onde essa aplicação vai estar rodando. E aí que eu deixo né, nesse slide para vocês, é um panorama de automação. E aí aqui não é só de uma fase, né? Aqui a gente traz, por exemplo, quais são as ferramentas hoje de teste de unitário e integração. Então, eu tenho aqui várias, né, para várias linguagens, eu não vou falar todos, mas eu tenho, por exemplo, JUnit, Mockito, TestNG, Jasmine, enfim, tem uma infinidade aqui de opções, né, para que a gente possa fazer esses testes unitários ou de integração ali a nível de código. Os testes funcionais, né, ou de algo mais próximo ali do usuário, replicando comportamento, muitas vezes com uso de BDD, então aqui entra Selenium, Cucumber, Cypress, outras ferramentas mais novas que validam por imagem, né? Elas comparam imagens do seu sistema para ver se ele tem se ele está no lugar certo, com as coisas certas, tá? Os testes de aceitação aqui focados muito em BDD, né? Naquela ideia de o teu comportamento sendo descrito, né? Para poder fazer os testes. Os testes de penetração aqui tem algumas opções. Os testes de performance e carga tem outras opções aqui. As ferramentas de browser, né, ou de devices, porque se você começa a ganhar escala, você não vai conseguir ter na sua máquina, às vezes, as 58 versões do Chrome, mais as 12 versões do Internet Explorer, e quem já teve que dar manutenção no sistema que só era compatível com o Internet Explorer 11, sabe que ter o Internet Explorer 11, ou 10, ou 9 na época instalado, às vezes era difícil, porque ele atualizava sozinho, e aí você tinha que ter ali uma alternativa. Então, hoje a gente tem empresas, enfim, ferramentas que têm disponível, né, essas diferentes versões de browser, diferentes versões de sistema, diferentes versões de aplicativos móveis, para que você possa fazer a execução do seu teste de maneira mais simples com relação à sua infraestrutura, né? Você tira de você o ônus de ter essa estrutura toda de testes e você usa esses caras, essas opções. Aqui, né, eu não lembro se eu comentei com vocês, tem opções tanto pagas quanto opções free, né? E aí, qual vai ser mais indicada aí pro cenário de vocês? Aí é a questão de ter um trabalho realmente de análise, obviamente que conforme a gente for trabalhando aí ao longo do programa, caso alguém precise de apoio nesse sentido, a gente também pode ajudar, mas aqui é para dar um panorama geral mesmo de tudo que tem disponível, ou quase tudo, né? Porque a cada dia surgem novos frameworks aí, acho que aqui era um momento no tempo, tentando mapear aí todas as possibilidades que poderiam nos ajudar. Teste de API também tem as ferramentas aqui para API, tá? E aqui embaixo, né, eu deixei um quadro que é o gestão dos testes, né? Gestão dos casos de teste ou dos testes. Então, aqui são ferramentas para ajudar a gente a organizar quais vão ser esses testes, qual que é o teste, qual que é a descrição do teste, passou, falhou. É mais uma questão gerencial, administrativa ali do resultado do teste.
E aí, a gente falou, né, muito em ganho de escala, ganho de velocidade. Então, quando a gente junta isso, né, esse ganho de escala da automação com o DevOps, né, que a gente viu lá um pouquinho no meetup anterior, e a gente vai falar mais no detalhe sobre isso num próximo encontro, que é, eu tô planejando, codificando, buildando, e eu tenho que, né, fazer o release, o deploy, aqui o operate e tal. O que tem aqui no meio? É o teste contínuo. Né? Então, quando eu junto automação com DevOps, eu estou fazendo testes contínuos, que é sempre que eu estou planejando, codificando, buildando, eu estou testando continuamente. E qualidade embutida nada mais é do que eu poder ter esse teste contínuo, de que eu poder estar executando esse teste continuamente. E aí, qual que é a diferença entre eu automatizar o teste e eu ter o teste contínuo? Então, quando eu estou automatizando só o teste, eu tenho aqui o Joãozinho está trabalhando lá, ele codificou, escreveu lá o teste dele de automação, rodou, fez aqui um outro teste de integrado de automação, escreveu aqui um script de teste de aceitação, ele automatizou, aí agora ele vai fazer performance, ele automatiza o teste de performance. Então, ele faz um processo manual, ele automatiza. Ele faz um processo manual, ele automatiza. Ele faz um processo manual, ele automatiza. Normalmente, quando a gente faz dessa forma, existe um tempo de espera aqui entre as coisas, né? Vocês estão vendo que eu codifico, faço alguma coisa, aí ele roda. Aí eu espero, aí ele roda. Aí eu espero, aí ele roda. Então, qual que é a ideia? É que no teste contínuo, ele vai ter os scripts, ele escreveu aqui os scripts dele, ele codificou, ele tem aqui os testes integrados dele, ele tem aqui o processo de build, ó, já mudou. Aqui eu tenho um processo agora de build da minha aplicação que não estava bem conectado aqui só nesse esforço independente e isolado de automação. E aí, eu primeiro executo parte dos meus testes aqui no momento do build, aí eu faço aqui a minha parte de integração, do teste de aceitação, a performance. Então, não tem intervenção humana, é um processo contínuo. Então, eu tenho os meus testes, eu tenho eles automatizados, eu faço os meus processos de build aqui, executo os meus testes integrados, meus testes de aceitação, meus testes de performance. O que eu preciso garantir aqui é que eu só informe o feedback, que eu informe os resultados, para que eu possa, quando necessário, que seres humanos, né, vão lá e avaliem as falhas. E o ponto é, o ser humano, né, a intervenção humana, ela não deve ser para, de fato, ficar olhando para o teste, mas ela deve ser de análise. A nossa inteligência está em analisar os resultados, está em garantir que a gente, de fato, esteja verificando os resultados e não o teste automatizado sendo executado. E aí, né, como é que a gente vai em direção ao continuous test? A nossa automação, ela começa a estar estável, né, ela é resiliente, ela não tem tantos problemas de execução, a gente já está executando ela de forma repetitiva, né, de forma frequente, e a gente tem não só resultados de teste, mas se a gente se preocupou em desenvolver nossas automações como se fosse um software de fato, eu vou ter resultados, eu vou ter logs, eu tenho métricas, e eu dou visibilidade. Então, eu evoluo de só ter resultados para ter logs, para ter métricas, para poder dar visibilidade desse esforço automatizado. E o que eu vou conseguir como resultado? Eu vou ter feedback rápido, eu vou estar antecipando problemas e eu tenho uma maior cobertura e, por consequência, eu consigo ganhar mais escala. E nós acabamos a nossa exposição.